Olá, vamos começar mais um grupo de questões para o nosso CineAcert. Vamos lá? Então, o que a gente vai ter para a aula de hoje? Uma opção de coisas, interpretação de texto sempre colocada, questões gramaticais. Então, o que a gente vai ter nessa nossa primeira questão? Vamos ver. Deixa eu pegar minha caneta e vamos lá. Observa o seguinte excerto, ou seja, fragmento de texto. O texto está lá. Se eu não peguei o texto, é porque você não vai precisar olhar para o texto. Com o trecho, você consegue resolver a questão. Quando eu puser uma setinha assim, ó, como essa que está aqui do lado, é porque abaixo eu vou lhe dar, no próximo slide, vai ter alguma coisa que vale a pena você printar. Tipo, resumo daquele assunto, certo? Explicação teórica mais detalhada aqui. Então, fique atento. Se tiver uma setinha, ela vai abrir um novo slide. Ela vai fazer a questão, mas vai abrir um novo slide com aqui, tá? Então, vamos lá. A palavra que, é ela que está destacada. Então, observe. Que atitudes de professores, funcionários e colegas podem interferir nesse processo? E assinale a alternativa correta com relação à função do vocábulo destacado. Ora, o vocábulo destacado é a palavra que. Ele diz, exerce a função de substantivo. Não, o substantivo aqui é atitudes. Então, se atitudes é o nosso substantivo, então atitudes é um substantivo, perfeito. Então, a palavra que se refere a um substantivo só poderá ser o quê? Relembre. Se refere a um substantivo, só pode ser um artigo, um pronome, um adjetivo, um numeral. As palavras que acompanharem, a gente vai dizer que tem função de adjetivo, tá? Então, ele pode atacar na questão das duas formas. Ele pode lhe dizer que esse aqui é um pronome, e ele é um pronome, né? Melhor dizendo, interrogativo. Que atitudes, ou seja, quais atitudes? Então, ele é um pronome. Mas a questão não falou de pronome. Então, se a questão não falou de pronome, eu faço, e agora? Isso é um pronome, mas um pronome que está acompanhando um substantivo. Então, este que acompanha. Toda palavra que acompanha o substantivo, você diz que ela tem função adjetiva, ou melhor, função de adjetivo. Então, este vai ser um pronome adjetivo. Certo? Perfeito. Aí ele não me disse a palavra pronome. Aí eu vou procurar, porque ele disse a função de substantivo não é. A função de advérbio não. Por que não? Porque para ter função de advérbio não pode acompanhar um substantivo. Não posso me esquecer da lógica morfológica, da relação morfológica entre as palavras. Se eu tenho um substantivo, para se referir a um substantivo, eu só posso ter um artigo, um numeral, um pronome, um adjetivo. Então, artigo, numeral, pronome, adjetivo. As palavras que acompanham o substantivo, a gente diz que elas têm função adjetiva ou função de adjetivo, certo? Exerce a função de preposição, da preposição que, ou da preposição de, toda vez que o que tiver função de preposição de, ele é ter que, eu tenho que fazer, eu tenho de fazer. Exerce função de conjunção subordinativa, não está ligando orações, então não exerce função também de conjunção, sobrou a letra E. Exerce função de adjetivo interrogativo, olha aí, função de adjetivo interrogativo. Função, na verdade, é um pronome adjetivo interrogativo, determinando o substantivo atitude. Verdade, nossa resposta está na letra E. Muito bem, mas aí não se esqueça, ó, o que aparece como um pronome adjetivo, e aí, sendo um pronome adjetivo, ele pode ser um pronome interrogativo indefinido, basicamente, quando ele é pronome interrogativo, hein? O pronome adjetivo, certo? Sendo um pronome substantivo, ele vai ser um pronome relativo. Então, quando o pronome, se for adjetivo, você pensa o seguinte, toda vez que o pronome é um adjetivo, ele acompanha o substantivo. Isso não pode ser deixado de lado. O que pode ser um pronome adjetivo e pode ser um pronome substantivo. Se ele for um pronome substantivo, ele não acompanhará, ele estará no lugar. Aí ele é o pronome relativo, tá? O que pode ser um advérbio, quando ele disser que feio, que horror. Que horror não é igual a que feio, repare. Que feio, feio
é um adjetivo. Então, esse que é um advérbio, ou seja, muito feio. Que horror vai ser pronome indefinido. Por quê? Porque horror é substantivo. Então, se ele acompanhar um substantivo, ele tem papel de adjetivo. Se ele acompanhar o adjetivo, ele tem papel de advérbio. Ele é advérbio. Conjunção é o que mais será. Então, é aí que você vai abrir uma porção de possibilidades aqui. Basicamente, todas as conjunções. Se ele não estiver sozinho, ele estará com outras palavras, sendo a última palavra da locução conjuntiva. Então, a medida que, a proporção que, ao passo que, uma vez que, visto que, todo mundo tem que. Sozinho, integrante. O que você substitui a oração inteira pelo isso. Quando preposição, ele aparece no lugar do de. É a expressão ter de, que pode também ser ter que. Eu tenho de fazer isso, formal. Eu tenho que fazer isso, informal. Mas não é informal em culto, tá? É aí que ele vai trazer o papel de preposição. E quando o substantivo... Como substantivo, ou melhor dizendo, quando você fala do próprio que, você está falando da palavra que. Então, se eu estou falando da palavra que, o que da linha 10, ele é um substantivo. E tem uma outra forma, sabe qual? De ele ser substantivo, quando você diz assim, ó, ele se parece com a mãe. Ele tem um que da mãe. Nunca ouviu isso? Ele tem um que da mãe. Se ele tem um que da mãe, ele tem algo que se parece com a mãe. Então, esse que é um substantivo. Claro? Sigamos para a nossa próxima questão. O que a gente vai ter lá? A classe a que a palavra a que pertence, a palavra grifada, está corretamente indicada em. Então, ele indica primeiro, deixa eu pegar esse marca-texto aqui e passar para a gente olhar. Então, ele diz que a palavra destacada, primeiro, é um adjetivo, um advérbio, depois ele diz um adjetivo. Bom, até os anos 60... Esse até, ele abre a locução adverbial, mas ele não é um advérbio, tá? Ele abre a locução, mas não é o advérbio. Então, ele é o quê? Uma preposição. A, ante, até, após. Lembre-se. Até os anos 60, ou seja, nos anos 60, naquela época, chegando àquela época, tá? Então, é advérbio, ele não é. Adjetivo, hoje não é um adjetivo, hoje é um advérbio, tá? Aí, de cara, sem discussão. E tá lhe dando ideia de tempo, isso é coisa de advérbio. Então, errou a letra A e errou a letra B. Sigamos para a letra C. O que é que vamos ter na letra C? Cadê o nosso marca-texto outra vez? Vem cá, substantivo. Não, vermelho não quero. Quero um marca-texto amarelo. Aqui. Vamos lá. Substantivo, verbo, pronome. As palavras destacadas, não é? Então, substantivo. Praticamente todo o dinheiro que existe no mundo é criado. Então, o dinheiro é criado. Isso é uma locução verbal. Esse verbo está na voz passiva. Então, isso é locução verbal de passiva. Esqueci. Já foi errado também. Marca aqui. Verbo, o dito. Ora, esse artigo transforma este verbo, ele é verbo, mas aqui ele virou substantivo. Já vai embora também. Sobrou a letra E, aí por exclusão você vem e marca a letra E. Mais ou menos, se você não estiver sabendo, mas esta palavra daqui é sempre um pronome relativo. Cujo é um pronome relativo. Então, já vai pronome e acaba a questão, tá? Aproveitando o cujo, lembre-se, ele tem que acompanhar um substantivo, ou seja, cujo é um pronome, vou voltar ao que a gente disse na questão anterior, cujo é um pronome adjetivo, acompanha substantivo relativo. Sempre acompanhará substantivo. Entre cujo e o substantivo não poderemos ter artigo. Não se esqueça disso, tá? Sigamos para a questão de número 43. Aí lá vem um texto. Eu não vou ler o texto até que eu saiba o que eu tenho para fazer. Conforme as ideias do texto, eu tenho de ler o texto, certo? Aí eu tenho de voltar para o texto, fazer a leitura dele. E se você quiser, você também pode dar uma lida nas questões e já volta sabendo o que você vai procurar. Mas aí são
2 vezes, viu? Se tiver tempo. Se não, dá uma leitura geral do texto e volta para cá. Vamos começar a ler o texto, então. Que texto é esse? Bom, quando nos referimos à supremacia de um fenômeno sobre outro, temos logo a impressão de que se está falando em superioridade. Mas no caso da relação entre oralidade e escrita, essa é uma visão equivocada, pois não se pode afirmar que a fala seja superior à escrita ou vice-versa. Então, não há uma superioridade entre língua oral e língua escrita. Há diferenças, tá? Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando. E em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea nem constante. Então, eu tenho que olhar o que eu vou comparar, eu tenho que perceber sempre que não há homogeneidade nem constância nesses fenômenos. A própria escrita tem tido uma variação variada ao longo da história e nos diversos povos. Existem sociedades que valorizam mais a fala e outras que valorizam mais a escrita. A nossa, por exemplo, valoriza mais a escrita. A única afirmação correta é a de que a fala veio antes da escrita. Portanto, do ponto de vista cronológico, a fala tem precedência sobre a escrita. Mas, do ponto de vista do prestígio social, a escrita tem supremacia sobre a fala na maioria das sociedades contemporâneas, naquelas em que existe a escrita como fato, tá? Não se trata, porém, de algum critério intrínseco nem de parâmetros linguísticos, e sim de uma postura ideológica. São valores que podem variar entre sociedades e grupos sociais ao longo da história. Não há por que negar que a fala é mais antiga que a escrita, óbvio, né? E que esta, não se esqueça, esta é a última citada, onde é que eu estou aqui? E que esta lhe é posterior, claro. E em certo sentido dependente. Então a escrita é dependente da fala, a escrita evolui a partir da fala. Mesmo considerando a enorme e inegável importância que a escrita tem nos povos e nas civilizações ditas letradas, ou seja, aquelas que têm a língua escrita, continuamos povos orais. Marcuschi, Luiz Antônio Marcuschi é o nosso linguista, considerado o linguista mais importante no Brasil. Tá? Ângela Paiva Dionísio trabalhava com ele. Eu fui aluna de Ângela Paiva Dionísio. Então vejamos. Isso só para você saber que estamos lidando com gente de academia, tá? Que discute língua na escola, nos meios universitários o tempo inteiro. Então, é um texto bem técnico nesta área. Considerando, conforme as ideias do texto e 1A, não sei o que, e 1B. O desenvolvimento da fala e o surgimento da escrita são eventos que, sob enfoque histórico, se deram exatamente na mesma ordem. Se deram exatamente nessa ordem. Primeiro fala, depois escrita. Eventos que, sob enfoque histórico, se deram exatamente nessa ordem. Verdade, não é? Há uma ideologia compartilhada pelas sociedades contemporâneas de associar a escrita a uma manifestação superior à fala. Isso não há esse dito no texto. Do ponto de vista linguístico, fala e escrita são manifestações idênticas? Não são. Ao longo da história e nas diversas civilizações, identificam-se momentos de maior e menor valorização da língua escrita, isso o texto não traz. Em sociedades letradas, aquelas que usam a língua escrita, a comunicação por meio da escrita supera a comunicação por meio da fala. Ele diz que há uma supremacia. Errado outra vez. Então, confirmamos, letra A. Vamos para a questão de número 44. No texto, aí tem lá o número, a gente não sabe o que ele está nos perguntando. Então, a gente não sabe o que ele vai cobrar. O vocábulo constante na linha 8 foi empregado para qualificar aspecto na linha 6. Vamos ver? Vou pegar logo minha caneta aqui e vamos ver. Constante na linha 8. Cadê? Não, constante na linha 8. Perfeito. Aspecto na linha 6. Nada a ver, né? Ele está falando que a relação, esse constante está para relação, não é nem homogênea nem constante.
Então, já se foi embora a letra A. Errada. Letra B. A expressão sobre a, nas linhas 13 e 15, tem o sentido de a respeito da. Sobre pode ser a respeito e sobre pode ser de sobreposição. Vou ver. Sobre a. 16 era a linha, já lembre. 13 a 15. 13 a 15. Aqui, 13. Precedência sobre a. Não, não é. E a 15 de novo. Não, não, não. Não é a respeito de. Errada a letra B. Chegamos à letra C. Quando nos referimos, tem o mesmo sentido caso nos refiramos. Quando e caso normalmente não são sinônimos. Esse quando dá a ideia de tempo, enquanto esse caso dá a ideia de condição. Então, lá se foi. O vocábulo logo tem o sentido adverbial de imediatamente. Logo pode dar a ideia de conclusão e logo pode dar tempo. Tá? Vamos lá no texto olhar, que a gente precisa do texto para saber. Linha 2. Linha 2. Temos logo a impressão, imediatamente, perfeito. Então, a questão está certa, ela nossa. E o termo lugar foi empregado para delimitar parte de um espaço ou região. Linha 5. Em primeiro lugar, nem é parte de espaço. Em primeiro lugar, é um primeiro ponto a ser analisado. Então, consequentemente, está errada. E a nossa resposta está na letra D realmente, tá? Chegamos a 45. Correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso se substituísse orais por comunicativos. Orais e comunicativos não são sinônimos, então lá vai. Equivocada por desordenada, também não são. Vou chegar para quem é mais perto. Precedência por preferência. Não, parece os sons. Precedência é anterioridade. Preferência seria, entre aspas, gosto maior, ou seja, ter uma intenção maior em relação a do que em relação a outra. Intrínseco é interno, é inerente. Sem precisar do texto. Ó. E inegável não é incerta. Inegável é que não pode ser negado. Incerto é aquilo que não é certo. Então, erradas, outras todas, sem precisar voltar ao texto. Às vezes, ele lhe dá duas de que você precisa para voltar, precisará voltar ao texto para olhar. Tá? Às vezes, pelas questões, você já leu o texto, você já tem a noção das ideias do texto, você sabe mais ou menos como as palavras se comportam. Tá certo? Até a próxima. Olá, concurseiros! E aí, adoraram a aula? Quero aproveitar esse intervalo para dar um recadinho. Você pode ter acesso a centenas de horas de videoaulas com os mesmos professores do Acerte Concursos para estudar em casa, no trabalho, no domingão, a hora que você quiser. Conheça o sistema Aluno VIP do professor Alan Vinícius. Todos os meses, novos cursos online entram na programação. Vai lá na recepção e procura saber como aderir ao sistema VIP do professor Alan Vinícius agora, ok?